Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Flávio, professor de Química. No vídeo de hoje iremos continuar nossa resolução da prova do vestibular de Medicina da PUC de Minas Gerais 2023, tá? Hoje a nossa questão ela é uma questão sobre reatividade, sobre radioatividade, onde você vai ter que conhecer os conceitos de fusão e fissão nuclear, beleza? Então vamos ver aqui o que a questão pede. Ele quer saber o seguinte, ó. Qual das reações, que são essas equações que estão aqui abaixo nas alternativas, a seguir representa uma reação nuclear de fusão? Então você precisa saber qual dessas reações representa uma reação de fusão, tá? Mas antes de mais nada, você precisa saber o que é fusão e o que é fissão. Uma é o inverso da outra, tá? O que seria a fissão? Fissão é quando você tem aqui um elemento em que ele tem uma massa maior, tá? Uma massa maior, e ele vai se dividir pela ação de alguma fonte de energia em átomos de massas menores, tá? Então aqui eu teria 6 de massa, vamos supor que cada bolinha dessa representaria para mim 1 de massa, e ele vai se dividir aqui em 2, por exemplo, né? Em 2 de massa 3. Beleza? Ele se dividiu em 2 de massa 3. Então veja que aconteceu uma separação aqui de massa, uma diminuição da massa. Isso aqui a gente chama de fissão. Beleza? Vou botar aqui, ó. Fissão. Já a fusão é o inverso. Você vai ter duas coisas de massas menores se transformando em uma coisa de massa maior. Então você vai ter aqui, por exemplo, vou colocar no mesmo exemplo, tá? Uma substância de massa 3 com outra substância de massa 3. Os dois juntos vão reagir por alguma fonte energética, né? Precisa de uma alta energia, tá? Para você juntar duas coisas, precisa de uma energia muito grande. E ele vai formar algo com massa maior, que nesse caso vamos colocar com massa 5. Tá? Ele com massa 5 formando alguma coisa com massa 1, por exemplo. Tá? Se você perceber, você tem duas substâncias de massa 3 se juntando, formando algo de massa 5 e algo de massa 1. Então você teve um aumento de massa. Isso daqui é característica de fusão. Fusão. Tá? Então agora você já entendeu o que é fissão e o que é fusão, você já consegue responder a questão. Aqui nas questões, veja que ele representa os elementos dessa forma, tá? Vou colocar aqui x, e aqui em cima, ó, sempre vai ser o nosso número de massa, vou representar como m, e abaixo o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons. Beleza? Então, sabendo disso, você consegue responder a questão facilmente agora. Veja que na letra A, você tem aqui o hidrogênio, que seria o trítio, de massa 3, e um outro hidrogênio com massa 2, ó, que seria o deutério, massa 3 com massa 2. Veja que eu tenho uma substância de massa 3 com massa 2, formando, aqui, ó, meu produto, alguma coisa com massa 4. Veja que essa alguma coisa é o hélio com massa 4, a massa 4 é maior do que 3 e maior do que 2. Então teve a junção aqui de massas, né? Teve a fusão de massas. Então a equação que tem um aumento de massa nos meus produtos em relação aos meus reagentes, com reação de fusão, é essa da reação da letra A, tá? Então isso aqui foi bem rápido de responder. Vamos fazer a letra B, C e D só por desencargo de consciência. Veja que aqui você tem massa 1 e massa 235 se separando, né? Fissando outras substâncias de massa menor, 92, 141. Então não é um exemplo de fusão. Letra C, você tem aqui 238 se dividindo em massas menores, 234 e massa 4. Mais um exemplo de fissão e não fusão. Aqui você tem massa 24 se dividindo em outra coisa que tem massa 24. Então veja que a massa permaneceu, tá? Não houve fusão aí. Então a resposta realmente, de fato, é a letra A. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre essa diferenciação de fissão e fusão nuclear, uma questão bem simples do vestibular de medicina, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que iremos responder com o maior carinho possível. Então é isso, a gente se vê na próxima resolução de questão.